Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aí para acompanhar as correções da semana 2 do PET 1 de Biologia. Como eu já falei, né? Aqui nós só teremos as correções das atividades que estão no PET. Espero que vocês entendam e se precisar tirar dúvidas, sabem onde me encontrar. Ah, e não deixem de assistir os vídeos que eu separei para vocês, tá? Olha só, vamos para o assunto da semana 2 do PET 1 é núcleo e divisão celular, tá? Então vamos responder as questões. Por exemplo, a questão número 1 diz o seguinte: considere uma célula diploide que possui 10 moléculas de DNA em seu núcleo para responder às questões a seguir. Então, uma célula diploide é uma célula 2N, tá? Ela tem 10 moléculas de DNA lá dentro do núcleo. Deu essa informação que o enunciado nos deu. Letra A. Quantos cromossomos tem essa célula? Eu estou falando de uma célula diploide. Uma célula diploide, cada molécula de DNA vai se condensar ali para virar um cromossomo, né? Então, cada molécula de DNA condensada vai virar um cromossomo. Então, se eu tenho 10 moléculas de DNA, eu tenho 10 cromossomos, tá? Cada molécula equivale a um cromossomo. Letra B. Se essa célula passar por mitose, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas? Gente, mitose é uma divisão celular, né? A gente fala equacional aí, onde uma célula mãe vai originar duas células filhas idênticas. Ou seja, as filhas são idênticas à mãe. Então, se a mãe tem 10 tem 10 moléculas de DNA, as filhas também terão 10 moléculas de DNA, a mesma quantidade, porque elas são idênticas à mãe. Letra C. Se essa célula passar por meiose, quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas? Meiose é uma divisão celular reducional, ou seja, as células filhas terão a metade do DNA da célula mãe, das moléculas de DNA da célula mãe. Então, se a célula mãe tem 10, as células filhas terão 5, porque é a metade. Na mitose, eu tenho a mesma quantidade, tá? As células filhas são idênticas à célula mãe. Na meiose, as células filhas têm a metade do material genético das células mãe, tá? E a letra D diz o seguinte: no final da intérfase, quantos cromossomos a célula mãe terá? Olha só, a intérfase é como se fosse um intervalo, né, entre as divisões celulares. E aí, a intérfase ela é dividida, vocês viram no vídeo, né, ela é dividida em 3 fases, G1, S, G2. E aí, na intérfase, nós temos uma duplicação do DNA, tá? Eu tenho uma duplicação do material genético, tá? Dos cromossomos, não. Eu tenho duplicação de material genético. Então, um cromossomo simples, né, aquele que tem uma cromátide só, ele vai se duplicar e aí ele vai passar a ter 2 cromátides, tá? Então, eu tenho duplicação de material genético, mas eu não tenho de cromossomo. Então, ele quer saber, no final da intérfase, quantos cromossomos a célula mãe tem. Ele quer saber cromossomos, então são 10 cromossomos. Tem pegadinha? Tem. Letra A quer saber cromossomo, letra D quer cromossomo. Letra B e C quer saber material genético, DNA. Lembrem-se que eu falei aqui, ó, numa célula diploide, isso aqui é antes dela dividir, gente. O DNA, cada DNA que ela tem, cada molécula de DNA vai dar origem a um cromossomo, tá? Agora, quando ela passa por processos de divisão, né, ou ela passa pela intérfase, isso muda. Então, se ela passa por mitose, ela vai ter o quê? A mesma quantidade de material genético da mãe. Se ela passa por meiose, ela vai ter metade do material genético da mãe. E se ela está na intérfase, né? A célula mãe vai ter a mesma quantidade de cromossomo, mas ela vai ter um material genético o quê? Duplicado, tá? Esse é um pouquinho complicado aí, mas a gente tira de letra. Assiste os vídeos aí que fica mais fácil para entender, tá? Número 2. Abaixo está representado o núcleo de uma célula. Então, gente, isso aqui não é uma célula, isso é o núcleo, tá? Antes da gente começar aqui, acho que eu acabei esquecendo de escrever a continuação, desculpa, tá? Mas ele quer que a gente dê nome e a função para cada uma dessas estruturas. Então, olha só, eu tenho o núcleo da célula aqui. E olha, dentro do núcleo eu tenho aqui o nucleolo, tá? Eu tenho o nucleoplasma,
tenho a carioteca ou envoltório nuclear, poros e material genético. Então, eu já falei para vocês aí o nome das estruturas, né, dos componentes do núcleo. Agora nós temos que falar a função. Então, vamos pegar a função aqui do bichinho aqui, número 1, né? Desse número 1 aqui. Não é um bichinho, né, gente? Dessa estrutura número 1 é o material genético. Qual que é a função do material genético, gente? Determinar as características hereditárias e o funcionamento do organismo, tá? É no material genético que tem ali as características hereditárias que veio do pai e da mãe, né, que vão se unir ali para gerar um novo indivíduo, para comandar o funcionamento dos organismos, para definir ali qual cor de olho, cabelo, pele que você vai ter, que jeito que vai ser seu cabelo, que jeito que vai ser seu olho, que jeito que vai ser tudo no seu corpo. Tudo ali é definido pelo material genético, tá? Que vem do pai e vem da mãe. Os poros, né? Aqui, ó, número 2, são os poros. Qual que é a função dos poros? Os poros vão permitir a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Lembra que o núcleo, aqui a gente só tem o núcleo, mas o núcleo ele está no citoplasma da célula. Então, ele vai controlar ali, ó, os poros vão controlar o que entra e o que sai do núcleo, tá? A função deles é essa. Carioteca é a número 3, ó. Carioteca ou envoltório nuclear, envelope nuclear, aí tem vários nomes. A função da carioteca é separar o citoplasma do núcleo. É aquela função de quê? De proteger ali, né, o material genético, de organizar o material genético. Lembrem-se que célula procarionte não tem carioteca, então o material genético é todo espalhado lá no citoplasma. Já numa célula eucarionte, né, ele tem a carioteca que vai ali delimitar, separar o material genético, tá? O número 4 é o nucleoplasma. O nucleoplasma é quase igual ao citoplasma na célula, né? Ele tem a função ali de manter as organelas, né? De manter ali tudo que está dentro do núcleo, tudo que está dentro do núcleo, de manter aquilo ali funcionando, né? Aquele ambiente ali, aquela região propícia para o funcionamento. Então, ele tem proteínas e outras substâncias que são necessárias ao funcionamento do núcleo, tá? E o número 5 é o nucleolo, esse bichinho aqui pequenininho aqui, ó. É onde formam os ribossomos, né? E ali dos ribossomos vai ter síntese de proteína, vai ter todo um funcionamento ali do núcleo e de toda a célula. Então, o nucleolo, né, ele é o local onde se formam os ribossomos. E com isso, nós terminamos aí a questão número 2, tá? A imagem abaixo mostra 2 cromossomos homólogos. Então, aqui, ó, nessa imagem, nós temos 2 pares de cromossomos homólogos, né? Aqui é um par e aqui é outro par, tá? Observem que nesse aqui, o centrômero, ele está num local, localizado numa determinada região, e nesse aqui, em outra região. Então, aqui é um par de homólogos e um par de homólogos. Esses aqui são cromossomos sexuais da espécie humana. Aí pede o seguinte, defina cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São pares de cromossomos que possuem informações genéticas, comprimento, estrutura, quantidade, localização de genes e centrômeros semelhantes. Ou seja, eles são semelhantes. É aquele cromossomo que são aqueles cromossomos que vêm tanto no espermatozoide quanto no ovócito, tá? E aí, por exemplo, quando o espermatozoide e o ovócito se encontram, né, para ocorrer a fecundação, eles trazem cada um 23 cromossomos. E aí, quando ocorre a fecundação, junta e passa a somar 46 cromossomos. Então, nós, seres humanos, nós temos 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Desses 23 vem da mãe, 23 vem do pai. Por isso que nós temos características dos dois, né? Às vezes mais de um do que do outro, mas nós recebemos a mesma quantidade de cromossomo de cada um. E aí o cromossomo homólogo é aquele que é exatamente semelhante, bem semelhante um e o outro. Aqui eu tenho 2 pares de cromossomos para vocês entenderem. Vamos imaginar que se o espermatozoide ele com 23 cromossomos e o ovócito com 23 cromossomos, vamos numerar eles de 1 a 23, vamos imaginar.
Então, o cromossomo 1 do pai, ele tem que se ligar ao cromossomo 1 da mãe. Provavelmente, eles vão definir as mesmas características. Eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma estrutura, o centrômero vai se localizar no mesmo, na mesma posição. O centrômero é a região por onde se ligam, as cromátides irmãs. Vamos pegar como exemplo esse par de cromossomos aqui. Olha só, um cromossomo, esse aqui é um cromossomo, olha onde está localizado a cor dos olhos, o gene do tipo sanguíneo, o gene da cor do cabelo, o gene do crescimento. Nesse outro cromossomo, a localização dessas características é do mesmo jeito, no mesmo, como se fosse no mesmo local, Então, olha só, cor dos olhos, os dois se localizam no mesmo lugar. Talvez a cor diferente um pouquinho do outro, porque aí tem relação, que o pai tem cor de olho de uma cor, tem uma cor de olho, a mãe tem outra. Então, teoricamente, a cor aqui não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença é a localização do gene que determina a característica, tá? Então, por que aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos? Porque eles são do mesmo tamanho, eles vão ter genes específicos para as mesmas características, o centrômero deles é localizado mais ou menos no mesmo, tá na mesma região. Então, são cromossomos iguais, semelhantes, que veio um da mãe e um do pai. Tá joia? Isso é o que define os cromossomos homólogos. Descreva o cromossomo e as moléculas que compõem sua estrutura. Então, o cromossomo nada mais é que o DNA altamente condensado. Todo enroladinho, todo condensado. Imagina que ele era uma fita enorme e para ele virar um cromossomo, ele vai se condensando, até ficar todo juntinho e ficar naquele formatozinho ali de X, ou de um risquinho aí que vocês já viram nos vídeos. Então, o cromossomo é um DNA altamente condensado. Tá? Ele vai se associar a proteínas chamadas de histonas, que vão ajudar o quê? A molécula do DNA se enrolar. Vão reduzir o comprimento e formando um complexo chamado de cromatina, que vai se condensar mais ainda formando o cromossomo. Vamos ver a imagem? Olha só. Aqui é a molécula de DNA, Ela é uma molécula, parece uma escada, Essa molécula de DNA, ela começa a se associar às histonas. Então, ela vai se associando e ela começa a se enrolar em volta das histonas. E aí ela vai se condensando, Vai formar a cromatina, Que até então ela está descondensada. E à medida que essa cromatina ela começa a se condensar, se juntar, ela dá origem ao cromossomo. Tá? Então, aqui eu tenho o cromossomo no núcleo da célula, agora a gente vai fazer o inverso, tá? O cromossomo, aqui eu tenho vários cromossomos, aqui é como se eu tivesse pegado um cromossomo e ampliado. Aí eu peguei essa região aqui, e ampliei para eu ver que é uma cromatina condensada, Aqui tá a cromatina. Aí essa cromatina descondensou, eu observei o quê? Que esse DNA ele está associado à histona, ele está todo enroladinho nas histonas. Se eu tirar as histonas, ele vai voltar a ser o quê? Essa cadeia aí, esse formato de escada dele aí, de espiral que ele tem, Então, gente, cromossomo nada mais é do que um DNA altamente condensado associado à proteína, tá? É preciso que aconteça isso para que, consiga fazer uma organização ali no núcleo e que as características sejam transmitidas, E que as características sejam definidas, que o nosso organismo funcione, tá? Questão número 5. Sabendo que a célula-mãe possui 2 pares de cromossomos homólogos, responda. Então, olha só, eu tenho a figura A, a figura B. Na figura A, eu tenho o cromossomo 1, o 1 linha. Eu tenho o cromossomo 2 e o 2 linhas. Na figura B, na verdade, aqui eu tenho um cromossomo simples, Ele só tem uma cromátide. E na figura B, o meu cromossomo 1, ele já ganhou outra cromátide. Então, ele tem cromátides irmãs, ele tem 2 cromátides. O 1 linha também, o 2 linha também e o 2 também. Então, já teve o quê? Duplicação de DNA aqui, tá? Na figura B. Vamos analisar, então, vamos ver o que ele quer. Ele quer que a gente responda o seguinte. A figura B evidencia que o processo
que o processo é de mitose ou meiose? Justifique sua resposta. Olha só, eu falei que na questão anterior, cromossomo homólogo é meiose, está presente na meiose. Por quê, professora? Porque vem um do pai e um da mãe, né, um cromossomo de cada, com características semelhantes, centrômero, genes, estrutura, tudo semelhante. Quando eles se unem, eles formam um par de cromossomos homólogos. São aqueles cromossomos que são semelhantes. Então, por aí eu já sei que eu estou falando de meiose, tá? De meiose, pois o processo que tem cromossomos homólogos é a meiose. Tá, mas eu quero mais. Bom, então vamos lá. Aqui é um dos processos de divisão celular, tá? Chamada de metáfase. Por quê? Na meiose, provavelmente é metáfase 1, né? Por que metáfase, professora? Porque na metáfase 1 da meiose, os cromossomos, eles vêm aqui, ó, para o plano equatorial, para o centro da célula, tá? Então, aqui vai acontecer, né, eles vêm para o centro da célula para depois eles irem em direção aos polos, se separar, né? E por aí dar sequência ao processo de meiose. Então, é meiose, mas, né, provavelmente a etapa da metáfase 1, onde eles estão aqui no plano equatorial da célula, ou seja, no centro da célula. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvida, estou à disposição. Assistam os vídeos, porque essa matéria é bem complexa e é preciso muita atenção, mas é uma matéria muito legal. Um abraço e até a próxima!